como vencer a tentação de desistir. Porque nós não somos tentados apenas com o pecado. Nós também somos tentados a desistir diante das adversidades, das lutas que a vida se nos impõe. E não pense você que pelo fato da pessoa servir a Deus, estar na igreja, ser uma pessoa de fé, que ela é uma pessoa de ferro. Uma pessoa de fé não é uma pessoa de ferro. Mesmo os heróis da fé tiveram momentos de conflitos, tiveram momentos de medo, tiveram momentos de dúvida, de ansiedade, de inquietação, de preocupação com o futuro, de desânimo, de vontade de desistir. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Então, às vezes, as coisas não saem como nós planejamos, projetamos, idealizamos. Você pode ter feito projetos pessoais para a sua vida, inclusive com Deus, inclusive na sua carreira da fé. Às vezes você fez projetos, você colocou no papel, você desenhou, você pensou como seria a sua vida. Maravilhosa, perfeita, abençoada. Mas nada saiu como você planejou. Nada aconteceu como você esperou. Pelo contrário, deu tudo errado. Foi tudo o contrário do que você esperava. E em muitos casos você está ainda esperando por sonhos que não se realizaram. E é como diz ali o texto, a esperança adiada desfalece o coração. Foi assim que Deus encontrou Abraão. Depois de 10 anos de ter largado tudo em obediência à voz de Deus, quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão largou tudo. Ele não titubeou, ele não duvidou, ele deixou tudo, crendo na promessa que Deus fez para ele, que engrandeceria o nome dele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, como o pó da terra. E firmado naquela promessa, Abraão largou tudo. Mas passaram-se 10 anos, ele caminhando na fé, sem saber para onde ia, caminhando, obedecendo, crendo. 10 anos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Ele não viu a promessa se cumprindo. E ele desanimou. Deus o encontrou aqui no capítulo 15 de Gênesis, desanimado. E o título até diz, Deus anima Abraão. Deus anima Abraão. Olha só, o pai da fé estava desanimado. O pai da fé desanimou. O pai da fé estava em conflito. O pai da fé estava com medo. E Deus foi lá animá-lo e disse para ele, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus foi lá animar Abraão. Deus viu que ele estava desanimado. Deus viu que ele estava pensativo. Deus viu que ele estava em conflitos. Deus viu que ele estava com medo, angustiado, inquieto, ansioso, impaciente. E Deus foi lá falar com ele. Olha como Deus cuida da gente.
Deus vê as suas ansiedades, Deus vê as suas preocupações, Deus vê os seus medos, Deus vê os seus conflitos, e Ele vem para lhe animar, Ele vem para lhe fortalecer, porque ele tem visto a sua decisão, está diante dele o que você fez. Você largou o pecado, você largou o mundo, você largou tudo, você deixou tudo em obediência à voz dele, você se colocou na dependência dele, você virou as costas para o mundo, abriu mão dos prazeres da carne, abriu mão das más amizades, abriu mão da corrupção, abriu mão da mentira, abriu mão do engano. É criticado por conta disso, é perseguido por conta disso. Mas em nome da sua fé nele, você abriu mão de tudo e você está na caminhada. Há quantos anos você está caminhando na fé com Deus? Abraão já estava caminhando há 10 anos. E chegou um momento que ele estava cansado, desanimado, mas Deus foi lá animá-lo. E Deus está hoje aqui te animando, porque Deus nos anima. Por que Deus nos anima? Porque Deus não pode trabalhar com quem está desanimado. Então quem somos nós, né? Seres tão fracos, tão vulneráveis, para que um ser tão puro, tão justo, tão santo como Deus se preocupe conosco. Mas Deus se preocupa com a gente. Deus se preocupa com você. Ele olha por você. Ele acompanha você. Então ele foi lá falar com Abraão. Abraão, que isso, meu caro? Por que você está aí temeroso, ansioso, preocupado, com medo? Eu sou teu escudo, eu te defendo, Abraão. Eu te defendo. Ninguém vai tocar em você não, meu caro. Ninguém vai lhe destruir não. Eu sou o teu escudo. Eu não vou permitir que ninguém toque em você. Eu não vou permitir que ninguém destrua você. O teu galardão vai ser grande. Deus falou para Abraão: o que eu tenho preparado para você é coisa grande, rapaz. Que desânimo é esse? Que pensamento é esse aí de desistir, de jogar tudo para o alto, de subir, de desaparecer, de jogar a toalha? Não, eu sou contigo. E Abraão falou com Deus. No versículo 2, então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão levou diante de Deus a frustração dele. Ele falou com Deus, ele orou. Ele estava errado? Não, Deus tinha feito uma promessa para ele. Ele estava perseverando na fé, ele estava fazendo tudo direitinho, ele estava obedecendo. Há 10 anos ali fiel, caminhando com Deus. E agora ele cobra de Deus: Senhor, onde está a promessa? Que eu tenho andado sem filhos. O Senhor não me deu filho. Se eu morrer agora, quem vai herdar tudo é um servo nascido na minha casa, o Eliezer. E Deus respondeu a Abraão. Olha que forte. Abraão falando com Deus e Deus respondendo a Abraão. Deus lhe ouve e Deus lhe responde. Deus ouve a sua oração e lhe responde. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, que imputou-lhe isto por justiça. Então, eu queria falar com você 3 coisas que você tem que fazer para vencer a tentação de desistir, que Abraão fez, que Deus fez junto com Abraão. Primeiro, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Cuidado com o que você está sentindo. Porque quando você está no meio da situação, quando você está no olho do furacão, quando as coisas estão acontecendo,
você sente medo, você fica ansioso, você fica preocupado. Não quer dizer que a pessoa está endemoniada porque está tendo ansiedade, porque está preocupado, porque está temeroso por alguma situação que está acontecendo. Mas cuidado, não se deixe levar pelos sentimentos e nem tome decisões no calor dos acontecimentos, movido pelo que você está sentindo ou pelo que você está pensando. Cuidado com a sua mente, cuidado com a sua cabeça, porque às vezes a nossa cabeça cria até situações que não existem, que não são reais. Às vezes a sua mente viaja, delira, faz você pensar que está acontecendo coisas que nem estão acontecendo. E aí você vai tomar atitudes que depois não tem como reparar, porque tomou no calor dos acontecimentos, tomou de cabeça quente, fez as coisas de cabeça quente, porque pensava isso, mas eu achava que era isso, eu achava que era aquilo, e não era nada do que a pessoa achava. Enganoso é o coração, está escrito, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado com o seu coração, cuidado, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Lá em Romanos capítulo 4, falando sobre isso, no versículo 18, falando de Abraão, ele diz: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Sem esperança, Abraão esperou, contra a esperança, quer dizer, ele foi contra o próprio coração, ele foi contra o próprio sentimento, ele não agiu pela emoção, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. Paulo fala sobre isso, que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você está sentindo, não vá pelo que você está sentindo. Deixe-se guiar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E como que você faz isso? Como que você não se deixa levar pelos sentimentos? Quando você vai a Deus em oração, ore. Esse é o momento de orar. Você está com medo, você está acuado, você está pressionado, você está ansioso, você está preocupado, você ore. Ore. O apóstolo Pedro disse lá, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Abraão falou com Deus. É hora de você falar com Deus. Vai falar com Deus. Ao invés de ficar falando com as pessoas que não vão ajudar, falando com pessoas que vão acrescentar mais medo, mais dúvida em você ainda, vão alimentar mais ansiedade em você, mais preocupação, vão colocar mais coisa ainda na sua cabeça. Ao invés de ficar falando com as pessoas, fale com Deus. Leva suas frustrações para ele. Abraão falou: Senhor, eu estou frustrado, eu ando sem filho, eu estou andando há 10 anos sem filho, se eu morrer agora, quem vai herdar tudo é o meu funcionário, o Senhor não me deu nada, o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me dar? Abraão estava ali, revoltado, mas falando com quem? Com Deus. Fale com Deus, que Ele cuida de você. Fale com Deus, que Ele vai trazer as respostas para você. E Deus falou com Abraão, Deus respondeu a Abraão: não vai ser assim não, que conversa é essa, Abraão? Quem falou que o Eliezer é que vai herdar tudo seu? Você não tem noção, rapaz, do que eu tenho preparado. Vem aqui fora, olhe para os céus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que a Bíblia nos ensina lá em Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo,
conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que forte. Quando você vai a Deus, Deus vem até você e cuida de você e traz paz para dentro de você. A paz que excede todo entendimento e todo sentimento, independente do que você está sentindo ou pensando, Deus vem e traz paz para dentro de você, quando você vai a Ele em oração. Então não fique murmurando, não fique chorando pelos cantos, não fique se lamentando, não fique conversando com todo mundo. Fale com Deus. Tem gente que fala com todo mundo, mas com quem ela tem que falar, ela não fala. Ela fica se lamentando para todo mundo, chorando nos ombros de todo mundo, reclamando para todo mundo, murmurando para todo mundo, mas com Deus não fala. Quando você fala com Deus, você lança sobre Ele seus medos, suas ansiedades, suas preocupações. Esse é o primeiro passo, para você não se deixar levar pelos sentimentos. Segundo, fortaleça a sua confiança nas promessas de Deus. É a hora de você fortalecer a sua confiança na palavra de Deus. Não fique lendo jornal, não fique lendo livro de autoajuda somente, não fique buscando na internet, em redes sociais. Vá na palavra de Deus. É hora de você ir para a palavra. É hora de você se debruçar sobre a palavra. Porque ele disse que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que ele a designou. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não faria; tendo prometido, não cumpriria. Cuidado, cuidado, para você não querer tratar Deus como homem. Deus não é homem. Você pode ter tido uma frustração, uma desilusão com um homem, com uma mulher, que lhe prometeu coisas e não cumpriu. Alguém pode ter lhe prometido mundos e fundos e não cumpriu com a palavra. Não teve palavra com você. Você dedicou 10 anos, 20 anos, 30 anos da sua vida a uma pessoa que prometeu cuidar de você, que prometeu te respeitar, e depois você descobriu a punhalada pelas costas, a traição. Porque geralmente é assim, as pessoas a quem mais você se devota são as que mais lhe decepcionam. Você estendeu a mão para alguém, você confiou em alguém, você abriu seu coração, contou os seus segredos mais íntimos para uma pessoa que se dizia sua amiga do peito, seu amigo do peito. E aquela pessoa pelas costas estava usando o que você falou contra você. Lhe traiu, lhe apunhalou pelas costas. Você tem esse receio de confiar nas pessoas. Porque você tem um trauma, você foi traído, você foi enganado, você foi passado para trás. Mas Deus não é homem. Deus não vai fazer com você o que o homem fez, o que esse homem fez, o que essa mulher fez. Não trate Deus como homem. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 20, diz assim, ó: e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão se firmou na promessa de Deus. Abraão se fortaleceu na promessa.
Não deixou entrar dúvida. Não, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, como fazer isso? Como é que você fortalece a sua confiança nas promessas de Deus? É meditando na palavra. É você meditar na palavra. É você lembrar do que Deus lhe prometeu. É você trazer à memória. Está escrito que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. Você já observou que quando nós lemos a Bíblia, nós nos identificamos? Nós nos encontramos na página da Bíblia? Quantas vezes lendo a Bíblia sozinho em casa eu chorei? Não sei se já aconteceu isso com você também. De você estar lendo a Bíblia e você chorar. De tão forte que Deus falou com você. Você leu uma palavra, você leu algo tão forte que você se viu ali. Você falou, não é possível, isso aqui foi escrito para mim. Essa palavra é para mim. Isso aqui que aconteceu com Abraão sou eu. Abraão sou eu. Noé sou eu. Jacó sou eu. Elias sou eu. Daniel jogado na cova dos leões sou eu. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo sou eu. Não, o cego de Jericó sou eu. A mulher adúltera sou eu. Quantas vezes você se encontrou dentro da palavra? Você se identificou com a palavra? Quantas vezes eu me achei também em conflitos, sem saber o que estava acontecendo na minha vida, com medo também, ansioso, preocupado, e eu fui ler a palavra, e Deus falou comigo. E quando Deus fala, a alma se cala. Quando Deus fala, a voz de Deus é como um sopro na nuvem negra que está na nossa cabeça. É como se Deus fizesse assim, ó, e acaba o medo. A palavra de Deus cessa os medos. Quando Deus fala com você, a dúvida se acaba. A ansiedade vai embora. A preocupação vai embora. Ele traz paz, como nós falávamos antes. Ele traz paz para o seu entendimento. Quando Deus falou com Abraão, quando Deus pegou Abraão, levou lá fora da tenda e falou, olha para o céu aí, Abraão, conta aí as estrelas, rapaz. Abraão creu, pronto, acabou. Ali acabou a dúvida de Abraão. Acabou, Deus confirmou a promessa que tinha para ele. E Deus confirma a promessa que ele tem na sua vida também. Não acabou ainda não, Deus ainda vai cumprir tudo que ele te prometeu. Mas lembra do que ele já fez. Quando você lembra do que Deus já fez na sua vida, isso lhe dá esperança. Você está hoje muito mais perto de que quando você começou. Lembra de quando você começou? Lembra do seu início, do seu começo? Você está caminhando aí há quantos anos eu sei, coisas difíceis já aconteceram na sua vida talvez não esteja como você planejou, no tempo que você sonhou, as coisas talvez não saíram como você gostaria, deu tudo o contrário dos seus projetos, mas confie no projeto de Deus que é maior do que o seu. Apenas confie que Deus está te levando para o lugar que Ele prometeu e vai te levar para o céu, porque a nossa caminhada só vai acabar quando a gente chegar no céu. Abraão chegou no céu. E a nossa caminhada é para o céu. A promessa é essa. A maior promessa de Deus para nós não diz respeito a essa vida, não diz respeito a conquistas materiais, a solução de problemas circunstanciais. A maior promessa de Deus é o Espírito Santo, é a salvação, é a eternidade com Ele, é os céus, é a vida eterna. É isso que você tem que alimentar dentro de você. E a terceira coisa é você não deixar a fé enfraquecer. A Bíblia diz aí, Romanos, capítulo 4, versículo 19. E não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão não enfraqueceu na fé. Não deixe a sua fé enfraquecer, não diminua o ritmo. Tem gente que com o passar do tempo, ela vai parando de orar, não ora mais como orava. Já foi uma pessoa de oração, você lembra que quando você era uma pessoa de oração, as coisas caminhavam para você? Não é coincidência não, viu? Não é coincidência não. A época que você mais orou, foi a época que as coisas mais andaram na sua vida. Você lembra disso? Mas por que você parou de orar? Por que você parou de se consagrar? Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo
tempo você não abre um jejum para se consagrar a Deus, para se fortalecer espiritualmente? Parou de usar a fé, parou de vir na igreja, não vem mais na igreja como vinha. Antes vinha 3, 4 vezes na semana. Hoje quer vir só no domingo, fazer tudo num dia só. Está no piloto automático, botou a vida no piloto, a vida espiritual no piloto automático. Não faz mais os votos que fazia antes, não faz mais as provas que fazia antes. Cadê aquela fé ousada? Cadê aquela fé atrevida? Cadê aquela fé arrojada? Enfraqueceu na fé. Você não pode deixar a fé enfraquecer. Lá em Hebreus, capítulo 10, vai aparecer ali no telão. A partir do versículo 35, como fazer isso? Como não enfraquecer na fé? Ele diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Deus falou para Abraão: confia, Abraão, confia, permanece na fé, porque o seu galardão vai ser grande. O seu galardão vai ser grande. Não abandone a sua confiança na promessa de Deus, porque ela tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, paciência para fazer a vontade de quem? De Deus. Não é a sua vontade. Não adianta você querer impor a sua vontade. O Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita. Se não deu do jeito que eu pensava, que seja do jeito que Deus quer. Permaneça fiel, permaneça na fé. A Bíblia diz, com respeito aos heróis da fé, aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 11, diz que todos eles morreram na fé. Todos eles morreram na fé, mas não deixaram a fé morrer. Você tem que morrer na fé, é até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte, é até Jesus voltar ou nos chamar. A perseverança é até Jesus voltar ou nos levar. Porque se nós não vivermos para vê-lo voltar, certamente ele vai nos levar. Volta e meia Jesus leva alguém. Volta e meia Jesus leva um pastor, Jesus leva um bispo, Jesus leva um obreiro, Jesus leva uma obreira, Jesus leva um membro da igreja. Deus leva. Alcançou a promessa. Quem entra no céu alcançou a promessa. Amém. A promessa é o céu, a terra prometida não é nesse mundo, não, é a Nova Jerusalém. E ele diz assim, olha: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Não vai demorar, não. Não vai demorar e Jesus virá. Jesus está já voltando aí, para buscar a sua igreja. Ou já ele nos chama também. Mas ele tem promessa para cumprir na sua vida antes. E você não vai morrer enquanto você não vê as promessas se cumprirem. E para terminar ele diz assim, olha: mas o justo viverá da fé. Então é isso aí, ó. Vive da fé e morre na fé. Vive na fé até morrer. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não tem chance, pessoal. Não volte atrás. Não vai dar certo sem Deus. Se afastar da fé, se afastar da presença de Deus é loucura. Você não vai ter chance lá no mundo. Não vai dar certo. Muitos aí já viveram a experiência de se afastar e sabe o tanto que sofreu, sabe o tanto que gemeu e teve a oportunidade de voltar.
e hoje dá valor ao que tem, porque é como diz o ditado, a pessoa que só dá valor ao que tem quando perde. Só valoriza o que tem quando perde. Só percebe que tinha pessoas boas cruzando os caminhos dela quando a pessoa vai embora. Só percebe que teve uma chance quando passou. Aí ela diz, poxa, eu tive aquela chance. Poxa, aquela pessoa tentou me ajudar, eu não deixei, eu não quis. Só percebe depois que perde. Tem muita gente que um dia foi cheio do Espírito Santo, mas cedeu aos sentimentos, se deixou levar pelo coração, cedeu à tentação, não resistiu às provações, foi para o mundo, se retirou. E hoje está gemendo, geme, quer voltar e não consegue. Então, não olhe para trás. Não olhe, não retroceda. Permaneça firme. Nós começamos essa caminhada e nós vamos até o fim. Eu não vou retroceder. Eu vou chegar no céu. E você também vai. Só você colocar isso aqui em prática.